alunos, vamos para a última aula então, tá? A última parte da nossa aula de hoje, que é falar sobre o HIV. Tá? A AIDS, né, que a tradução é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, só que de trás para frente, né? É um vírus que ataca o sistema imunológico. Eu dei o exemplo para vocês da AIDS com a novela Usurpadora. Lembrem dele, tá? Esse vírus ataca o sistema imune, que é responsável por defender o nosso organismo, tá? As células mais atingidas são os linfócitos T, tá? CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo, por isso que eu dei o exemplo da usurpadora, tá? Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Tá? Todas as informações que nós vamos, a maioria das informações que nós vamos trazer a respeito do HIV, eu tirei desse site aqui, ó. Tá? Que é o site que eu falei para vocês utilizarem, que é saude.gov.br, tá? Saúde de A a Z. Tá? É o nosso site aí do Ministério da Saúde. Por que eu coloquei para vocês até o tipo da célula? Porque vocês vão ouvir falar, tá? Por aí dessa célula. Então vocês já sabem quem é ela. É a vítima do HIV, tá? O que é a janela imunológica? Né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar do período da janela imunológica. É um intervalo que acontece a partir do momento que eu tive contato com o vírus até o momento, né, em que esse vírus é detectado pelos meus anticorpos, tá? Produzidos pelo sistema de defesa. Então existe esse período. Normalmente ele dura em torno de 3 dias, porém esse período pode variar, dependendo da reação de cada organismo. É o que a gente vem falando, né, desde da primeira aula, que tudo depende da situação do indivíduo, do organismo do indivíduo. É importante ressaltar que no período de janela imunológica, o vírus do HIV já pode ser transmitido, tá? Mesmo nos casos em que o resultado do teste que detecta esses anticorpos não for reagente. Então, o que acontece? Se você faz o teste 30 dias depois e ele deu não reagente, o que a gente tem que fazer? Repetir esse teste de novo, tá? Tem que repetir esse teste de novo e orientar que o paciente se previna, tá? Não que ele utilize o preservativo, porque mesmo dando não reagente, ele pode transmitir o HIV nesse período, ok? Como ocorre a transmissão? Sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, caso essa pessoa esteja contaminada, transfusão de sangue contaminado, da mãe é infectada para o seu bebê durante a gestação, né, no parto ou na amamentação. Então, o HIV ele é transmitido pelo aleitamento materno, tá? E instrumentos que furam ou cortam que não estejam esterilizados. Então, por exemplo, eu posso pegar HIV de um instrumento cirúrgico, né, que foi utilizado, de uma gilete, de uma lâmina, de coisas que cortam, que perfuram, tá? Que atravessem a primeira barreira de defesa do nosso corpo, que é a pele, ok? Aí essa tela, gente, eu printei. Essa tela é tirada daquele site que eu falei para vocês, ou seja, fonte fiel não tem mais. É a fonte mais fidedigna que a gente tem, tá? Então, quais são os mitos? É a respeito da transmissão, como que não se pega, né? Então tá escrito ali, ó, não transmitem a forma das seguintes maneiras. Não transmitem a doença das seguintes maneiras. Sexo desde que use corretamente a camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto ou beijo na boca, suor ou lágrimas, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha ou lençol, talheres ou copos, assento de ônibus, piscinas, banheiro, doação de sangue ou pelo ar. Por que pela doação de sangue não se transmite? Porque faz-se toda uma verificação através, né, quando você vai doar sangue, eles fazem um monte de pergunta, fazem um monte de teste, é bem criterioso, tá? Por isso que eles colocaram ali que não se pega HIV pela doação de sangue, por conta de todos esses critérios, tá bom? E pelo ar, tá? Também não se pega HIV pelo ar. Sintomas. Aí aqui, gente, também eu fiz questão de não mudar a escrita do site para vocês terem bem detalhadamente o que é dito, o que está explicado aqui no site do Ministério da Saúde, tá? Após o contágio, o sistema imunológico é atacado, ok? Então, houve o contato com o HIV entrou no seu organismo, a primeira coisa que ele vai é atrás daquelas células, tá? Que a gente falou no primeiro slide. A primeira fase acontece que é uma infecção aguda, de momento.
ocorre aí a incubação do HIV, que é um tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Então ele fica lá, tá? Igual a Paulina Martins ficou na mansão dos Brátios, tá? Só incubando ali, ocupando ali, ganhando terreno. Tá? Esse primeiro período, gente, varia de 3 a 6 semanas e o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir os anticorpos, tá? Que são os anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe. Pode acontecer, por exemplo, febre, mal-estar, tá? Por isso que na maioria dos casos passa desapercebida, tá? Tá aqui a nossa referência, ó, não são minhas palavras, são palavras do Ministério da Saúde. Aí o que acontece? Vai acontecer a interação entre as células de defesa, tá? E as constantes e rápidas mutações do vírus. Se você tem um videozinho que eu posso mandar para vocês, o link, que o vírus do HIV, ele tem ele tem várias mutações, ele muta muitas vezes, tá? Mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças. Então, por isso que você vai ter aqueles sintomas de gripe. Pois o vírus amadurece e morre de forma equilibrada. Então, ele vai amadurecendo, vai morrendo. Isso vai acontecendo de forma equilibrada. Por isso que você não é acometido nessa primeira fase por doenças mais graves. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de assintomático, né? Por isso que eu falei para vocês, né, uns minutos atrás, que era importante que o teste, né, fosse realizado periodicamente. Com o frequente ataque, né, às células de defesa, elas começam a funcionar com menos eficiência, até de fato serem destruídas. Aí que eu falo para vocês que a Paulina Martins tomou o lugar da Paola Bracho, tá? Por quê? Porque vai acontecendo um enfraquecimento das células e o organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns, tá? A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos, tá? Linfócitos T, que são os glóbulos brancos do sistema imunológico. Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Ocorre a perda de peso, tá? Com a baixa imunidade, né, vai acontecer o quê? Doenças oportunistas vão começar a atacar o nosso organismo, tá? E com isso atinge o estado mais avançado da doença, que é a AIDS, que é a síndrome, né, da imunodeficiência adquirida. Imunodeficiência por quê? Porque é uma deficiência do meu sistema imune. Adquirida porque eu adquiri ela de alguma forma, tá? Adquiri ela de que forma? Todas aquelas que a gente leu no slide anterior, tá? Quem chega a essa fase por não saber da sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Tá? E muitas vezes a pessoa começa a sofrer um monte de doenças e não sabe por quê. Então é importante a gente estar sempre cuidando da saúde de forma preventiva também. Tratamento. Os medicamentos antirretrovirais, eles surgiram ali, gente, na década de 1980, para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas, né, e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Hoje, a gente sabe que tem pacientes, né, que têm o HIV, que vive muito mais do que pessoas que não têm. Por quê? Porque ele aceitou a doença, ele aprendeu a lidar com a doença e ele trata daquela doença. Então ele tem hábitos mais saudáveis do que o de muita gente. Ele toma a medicação correta porque ele entende a importância dessa medicação. Ele não se expõe mais, né, a uma série de riscos que a maioria das pessoas se expõe. Então é comum, tá? A gente vê pessoas com HIV tendo uma qualidade de vida muito melhor do que pessoas que não possuem o vírus do HIV, tá? Desde 1996 o Brasil distribui gratuitamente, então é muito legal a gente salientar essa parte, que hoje o coquetel anti-HIV ele é distribuído de forma gratuita, tá? Pela rede pública. A gente tem mais ou menos 22 medicamentos disponíveis. E legal que há um acompanhamento desses pacientes. A unidade de infectologia do município, ela é responsável por rastrear e acompanhar os pacientes que fazem uso dos antirretrovirais. Ok? Gente, dúvidas? Pode mandar aí que eu respondo para vocês, tá? Um abraço.